Olá, queridos amigos. Muito obrigado por estarem aqui, o vosso apoio não tem preço. Estamos muito perto de alcançar a meta de 1000 inscritos, vamos fazer este último esforço juntos. Os vossos likes, comentários e inscrições inspiram-nos a criar mais conteúdo. E nós, em agradecimento, desejamos-vos bom humor e momentos incríveis a ver os nossos vídeos. Vocês são os melhores. Eu acho que a maioria dos caras descobre se a esposa está traindo ao chegar em casa inesperadamente, ouvir uma conversa ou encontrar evidências. No meu caso, foi mais simples e minha esposa me enviou um e-mail, embora sem intenção. Eu imaginei que o programa de e-mail dela sugeriu meu nome e ela clicou sem verificar, um erro comum, especialmente quando se está com pressa. Fiquei surpreso ao receber uma mensagem da minha esposa após 18 anos de casamento, intitulada Sobre ontem. Como ontem foi uma quarta-feira comum, me perguntei por que Anne me enviou um e-mail sobre isso. Ao ler a mensagem, ela expressou o quão maravilhoso foi o dia anterior e sua expectativa para a próxima semana. Ela se chamou de sua dama. Eu estive no trabalho o dia todo na quarta-feira e, até onde eu sabia, Anne também. Nem sequer conversamos por telefone, apesar de seu bom humor incomum quando chegou em casa. A traição era óbvia. Meu primeiro pensamento foi confrontá-la à noite, exigir uma explicação ou uma confissão. No entanto, sendo lógico, considerei que ela poderia negar o significado da carta, inventar uma explicação alternativa ou dizer que era uma brincadeira. O que eu poderia dizer? Minhas acusações sem fundamento talvez não revelassem nada. Após refletir, decidi esperar. Seria interessante ver se Anne perceberia seu erro e se explicaria. Se não, eu havia sido avisado e poderia usar a informação sobre seu próximo encontro. Anne vende imóveis, então seus horários são irregulares. Ela chegou em casa muito mais tarde do que eu naquela noite. Eu a observei de perto, mas seu comportamento parecia normal. Se ela sabia que a carta foi um erro, não demonstrou. Eu também não dei a entender que algo estava errado. A noite passou rotineiramente, mas eu não consegui dormir. Em vez disso, analisei o problema para desfazer o nó. Poderia haver uma explicação completamente inocente. Agir precipitadamente poderia destruir nosso casamento, e eu amava a minha esposa. Se a carta provasse um caso, meu casamento estava ameaçado, e eu precisava agir. Na manhã seguinte, voltei a analisar e contatei uma agência de detetives para seguir minha esposa. Se ela não fizesse nada em comum na quarta-feira, isso não aliviaria meus medos, mas eu me sentiria melhor. Se meus temores fossem justificados, eu descobriria a verdade e tomaria as medidas apropriadas. Após fazer tudo o que podia naquele momento, deixei de lado e voltei ao trabalho. A próxima quarta-feira parecia normal. Anne e eu saímos para o trabalho e voltamos para casa tarde. Nada parecia anormal em sua aparência ou comportamento. Sentei-me no meu escritório lendo histórias e tentando esconder sinais de ansiedade. Na quinta-feira, encontrei-me com a agência de detetives. Embora não muito emotivo, eu conseguia ler emoções. O detetive confirmou minhas suspeitas com fotos de Anne em um motel perto do aeroporto, entrando em um quarto com um homem e saindo de mãos dadas. O detetive me disse que é sempre desagradável confirmar suspeitas. Pensei por um minuto e pedi ajuda novamente. Se o motel fosse seu ponto de encontro regular, eu queria fotos do que estava acontecendo no quarto. O detetive concordou, mencionando que eu precisaria pagar o gerente do motel. Eu assenti, e a prova seria recompensada. No meu escritório, não conseguia me concentrar no trabalho. Agora que as dúvidas foram removidas, minha capacidade de pensar parecia desaparecer. Desisti de trabalhar e foquei em fazer planos. Além de confirmar a infidelidade da minha esposa, entendi por que Anne acidentalmente me enviou a carta. Eu sabia quem era seu amante, nosso vizinho Mark Bradshaw. Meu nome, MC Bishop, deve ter sido sugerido pelo programa de e-mail. Saber que Mark e sua esposa eram nossos amigos tornava a situação mais dolorosa. Eu tinha que fazer algo, mas a questão era o que exatamente. Por horas, passei por várias opções, desde fantasias de vingança até implorar para Anne não me deixar.
Perguntas sobre o caso me atormentavam, mas finalmente decidi. Por um plano para alcançar meus objetivos. Desculpe-me, disse o detetive, é sempre desagradável para nós confirmar suas suspeitas. O que você quer que façamos agora? Após pensar por um minuto, disse a ele que precisava da ajuda deles novamente. Parece que o motel é o ponto de encontro regular deles. Se for verdade, você pode tirar fotos do que está acontecendo no quarto? O detetive não hesitou. Temos muita experiência em obter esse tipo de evidência. Você pode precisar pagar o gerente do motel pela cooperação. Se estiver tudo bem com você, podemos garantir resultados. Eu assenti. Pagarei pela prova. Voltei ao meu escritório, mas, surpreendentemente, não conseguia me focar no trabalho. Com todas as dúvidas removidas, minha capacidade de pensar parecia sumir. No final, desisti de trabalhar e me concentrei em fazer planos. Além de confirmar a infidelidade da minha esposa, entendi por que Anne acidentalmente me enviou a carta, e não a ele. Eu sabia quem era seu amante, nosso vizinho Mark Bradshaw. Como meu nome é MC Bishop, o programa de e-mail deve ter sugerido meu nome depois que Anne digitou as primeiras duas letras. É descuidado não verificar duas vezes, pensei, mas emoções distraem amantes. Saber que o amante de Anne era Mark aumentava a minha sensação de traição. Mark e sua esposa Bob eram nossos amigos. Frequentemente almoçávamos ou íamos ao cinema juntos, e eu nunca notei uma faísca entre Anne e Mark. Eu estava cego, ou eles eram bons em enganar. De qualquer forma, sabia que tinha que fazer algo. A questão era o quê? Por horas, passei por várias opções. Às vezes, fantasias de vingança passavam pela minha cabeça, e eu imaginava implorar para Anne não me deixar. Perguntas sobre por que o caso começou e quanto tempo durava me atormentavam. Raiva e autopiedade estavam entrelaçadas. Finalmente, decidi que não apenas sabia o que queria, mas tinha um bom plano. Meu plano inclui duas ações separadas acontecendo simultaneamente. Penso nelas como o dividir. E conquistar ou separar os dois amantes e reconquistar o coração dela. A primeira parte usa meu conhecimento para criar uma barreira entre eles. A segunda é uma campanha total para reconquistar o amor de Anne, tornando-me o marido perfeito. Vou mostrar a ela o lado negativo de seu relacionamento com Mark e os benefícios de retomar um relacionamento comigo. Fiz anotações, listando ações, planejando o timing e calculando tendências interdependentes. Um elemento essencial é mantê-los no escuro sobre meu conhecimento. Isso exige contenção, mas senti que podia fazer isso. Não começaria até receber outro relatório da agência de detetives, mas podia dar passos para me preparar. Comprei um sistema de gravação para os telefones de casa e um dispositivo ativado por voz escondido no carro de Anne. Grampear nosso telefone residencial fechou esse canal de comunicação, embora eu não pudesse grampear seu celular. O carro era provavelmente onde ela ligaria para Mark. Não me preocupava com chamadas do trabalho, porque ela dificilmente teria uma conversa privada lá. Meu próximo passo foi acessar o e-mail de Anne. O computador dela em casa acessava seu e-mail do trabalho. Ela o protegia com uma senha, mas eu sabia onde ela guardava as senhas. Não demorou muito para acessá-lo. Arrumei para que cópias de todas as mensagens fossem encaminhadas para mim. O caso deles parecia estar na fase de lua de mel, e minha tarefa era acabar com ele o mais rápido possível. Agora, eu esperava a agência de detetives preparar fotos do próximo encontro deles. Surpreendentemente, eles apresentaram vídeo e áudio junto com as fotos, uma surpresa desagradável. Reunindo coragem, comecei a observar os momentos de proximidade deles. Para minha surpresa, havia uma exibição de ternura e talvez até amor entre eles. A profundidade da proximidade deles era dolorosa, me fazendo questionar se meu plano realmente poderia ter sucesso. Independentemente disso, sem nada a perder, decidi seguir em frente. Minha esposa, não. Muito paciente e avessa a decepções, era um alvo-chave. Esperava explorar essa fraqueza para interromper seu relacionamento com Mark. Simultaneamente,
Conhecendo sua natureza romântica, vi uma oportunidade para outra parte do meu plano. Ter cópias de todos os seus e-mails me dava uma clara vantagem no planejamento da minha intervenção. A próxima troca de e-mails deles forneceu todas as informações que eu precisava para iniciar a primeira parte do meu plano. Ainda estamos combinados para quarta-feira? Absolutamente, mesmo horário, mesmo lugar. Mal posso esperar, Mark. No dia do próximo encontro deles, dirigi até o escritório de Anne, estacionando discretamente. Assim que ela voltou do almoço, passei casualmente pelo estacionamento dela, garantindo que ninguém estivesse por perto, e então me abaixei ao lado do carro. Em 1 minuto, desparafusei a tampa da válvula do pneu, liberando o ar. Depois, voltei para casa, imaginando o que ela faria sem transporte no trabalho. Com certeza, 20 minutos antes de Anne supostamente encontrar Mark no motel, ela me ligou pedindo ajuda. Assegurei-lhe que não se preocupasse e mencionei que minha carga de trabalho estava leve naquele dia, então eu poderia consertar o carro dela. Expliquei que só precisava terminar uma coisa antes de ir e esperei mais 15 minutos antes de sair, chegando quase no horário marcado para o encontro de Anne com Mark. Quando cheguei lá, ela estava esperando ao lado do carro, demonstrando impaciência. Desculpei-me pelo atraso, explicando que o trabalho demorou mais do que o esperado. Enquanto Anne andava de um lado para o outro em desespero, troquei a roda dela lenta e metodicamente. Estacionei meu carro estrategicamente atrás do dela, garantindo que ela não pudesse sair até que eu terminasse. Após colocar o pneu reserva, carregar o pneu furado no porta-malas e voltar depois de lavar as mãos, mais de 1 hora havia passado desde que ela deveria encontrar Mark. Desculpei-me novamente, esperando que isso não afetasse negativamente seu relacionamento com o cliente. Ela resignadamente disse: "Ele só terá que entender." Durante a troca do pneu, notei o celular de Anne tocando várias vezes, mas ela evitava atender, provavelmente para evitar uma conversa com Mark na minha presença. Minhas suspeitas foram confirmadas quando voltei ao meu escritório e vi uma correspondência animada entre eles. Mark estava esperando no motel por mais de 1 hora, expressando frustração sobre o pneu furado. Pensei: ótimo, percebendo que havia atrapalhado um pouco os planos deles. Naquela noite, após o jantar, levei Anne ao sofá, coloquei os pés dela no meu colo e lhe dei uma massagem nos pés. Expliquei que entendia que ela teve um dia desafiador e queria fazer algo gentil por ela. Inicialmente questionando meu motivo, ela logo relaxou enquanto eu continuava a trabalhar em suas pernas, e uma expressão satisfeita apareceu em seu rosto. Durante a semana, esperei antes de dar o próximo passo. Na segunda-feira, um arranjo floral considerável com um cartão foi enviado ao escritório dela, expressando apreço pela melhor esposa que um homem pode ter. Embora ela pudesse ter escondido bem qualquer remorso, ela me agradeceu calorosamente ao voltar para casa, compartilhando a impressão positiva que causou em seus colegas. Curiosa sobre o gesto, ela perguntou sobre a ocasião, notando que eu nunca havia feito algo semelhante antes. Respondi abraçando-a e expressando meu desejo de mudar esse padrão. Expliquei que a ideia me ocorreu ao considerar o que poderia acontecer se ela tivesse um pneu furado na estrada. Queria que ela soubesse o quanto seu amor era querido para mim. Ela me examinou por um momento, mas depois me abraçou forte, dizendo: "Isso é tão doce de você, querido. Significa muito para mim." Não pude evitar me perguntar se ela sentia culpa. Pelo e-mail, soube que os amantes estavam planejando um encontro especial em poucos dias. Queria atrapalhar os planos deles, mas dessa vez senti que seria suspeito se mexesse no carro de Anne novamente, então a deixei ir ao local de encontro sem impedimentos, mas a segui discretamente. Enquanto ela entrava no quarto que Mark havia reservado, rodei até a parte de trás do motel e entrei pela porta lateral. O motel era modesto o suficiente e não havia câmeras de segurança para me gravar. Liguei o alarme de incêndio no corredor e esperei do lado de fora até ver os hóspedes sendo levados para um local seguro no estacionamento. Não vi Anne e Mark, mas imaginei que estavam na multidão, provavelmente chateados como galinhas molhadas. De volta ao meu escritório, assisti feliz aos e-mails voando entre os amantes desapontados. Que absurdo! Estou tão bravo que estou prestes a gritar: "Mark! Desculpe-me,
mas não é minha culpa, Anne. Da próxima vez, escolha um lugar que não seja um risco de incêndio. Sim, parece minha Anne, pensei. Quando ela chegou em casa do trabalho, notei que ainda estava chateada. No entanto, seu humor mudou de tensão para surpresa ao ver a mesa de jantar adornada com guardanapos de linho e nossa louça chique. O aroma de seu prato favorito cozinhando no fogão provocou uma descrença fingida enquanto ela me olhava. Em resposta à sua pergunta sobre meus esforços culinários repentinos, expliquei modestamente que liguei para o escritório dela à tarde, descobrindo que seu compromisso com um cliente foi adiado. Assumi que ela não gostaria de cozinhar ao voltar para casa. Embora um breve medo cruzasse seu rosto, ela se recuperou rapidamente e expressou gratidão, dizendo: "Isso é tão doce de você, querido. Você me trata tão bem." Após o jantar, insisti que ela não ajudasse com a louça e a escoltei até o escritório antes de ligar meu programa de TV favorito. Ao voltar para a cozinha, senti os olhos dela em mim e me senti confiante de que meu plano estava progredindo com sucesso, apesar de quaisquer dúvidas que Anne pudesse ter sobre seu caso. A próxima carta que interceptei de Mark deixou claro que ele permanecia determinado. Ele expressou desejo por outro encontro com minha esposa e planejou tornar a experiência ainda melhor. Lendo o e-mail de Mark, amaldiçoei sua persistência e lamentei a disposição de Anne em continuar. Era evidente que outras ações eram necessárias. Esperei até o meio-dia do dia anterior ao suposto encontro deles e liguei para o Hotel Hyatt. Informei ao recepcionista, identificando-me como Mark Bradshaw, que precisava cancelar minha reserva de quarto para o dia seguinte. O recepcionista me assegurou que meu cancelamento foi útil devido a uma grande conferência que eles haviam planejado. Satisfeito com essa informação, decidi visitar o Hyatt para observar o que aconteceria. Sentado com vista para a recepção, escondi-me atrás de um jornal. Um casal chegou bem na hora, parecendo afetuoso e envolvido em conversa. No entanto, o humor deles mudou dramaticamente ao descobrir que não tinham quarto. Mark expressou frustração, insistindo que havia reservado um quarto dias atrás. O recepcionista pediu desculpas, explicando que o pedido havia sido cancelado. Mark tentou fazer uma nova reserva, mas o hotel estava lotado. Anne, visivelmente chateada, instou-o a ir embora. Desapontado, Mark a seguiu até o estacionamento, tentando sem sucesso acalmá-la. Após ambos partirem em seus carros, pensei com satisfação: de meu trabalho aqui está concluído. Quando Anne voltou para casa, interceptei-a na porta, informando que estávamos saindo. Antes que ela pudesse objetar, guiei-a até meu carro, abri a porta para ela e assumi o volante. Respondendo à sua pergunta sobre nosso destino, sorri e mencionei que tinha uma pequena surpresa planejada para a noite. Liguei o rádio com uma música suave, e dirigimos em silêncio. Ela me observou com curiosidade, tentando discernir meus planos. Visivelmente preocupada, perguntou por que estávamos indo ao Hyatt. Em resposta, pisquei e assegurei que ela veria. Entramos no elevador do hotel, e selecionei o botão para o último andar. Logo, estávamos no restaurante na cobertura do Hotel Hyatt, conhecido por sua cúpula giratória característica. Forneci meu nome ao maitre, e ele reconheceu nossa presença, afirmando que chegamos bem na hora. Depois disso, ele nos levou a uma mesa na borda externa, oferecendo uma vista das luzes da cidade. Curiosa, Anne perguntou desconfiada por que eu escolhi aquele lugar. Expliquei que não havia um motivo específico, apenas pensei que seria um ótimo cenário para minha bela esposa. Ela sorriu tensamente com o elogio. Perguntando mais, ela quis saber como consegui uma mesa, mencionando a grande convenção na cidade. Expliquei casualmente que não foi um problema, ou liguei naquele dia e reservei uma mesa. Embora Anne não reagisse, eu sabia que meu sucesso contrastava fortemente com o fracasso de Mark. Continuando, mencionei que reservei uma mesa assim que soube dos planos de encontro deles e tomei a liberdade de fazer o pedido. Ela expressou gratidão, dizendo que não se importava, agradecida pela minha preocupação. Ela relaxou. Sua alegria aumentou quando o garçom trouxe um balde de gelo e uma garrafa de champanhe. Após alguns brindes, ela se animou. Quando o garçom trouxe ostras em meia concha, ela ficou encantada.
Internamente, reconheci que não era fã de ostras, mas Anne as amava. Como prato principal, o garçom trouxe uma salada de salmão niçoise com molho de azeitona preta, impressionando Anne. Com um sorriso, ela comentou que achava que eu pediria algo pesado como um grande bife. Tranquilizei-a, dizendo que a salada era a opção perfeita, sabendo que ela gostava de saladas, e além disso, não queríamos comer demais. Ela me olhou com curiosidade, mas não forneci informações adicionais. Para a sobremesa, o garçom trouxe 2 tigelas de framboesas frescas com uma colherada de chantilly e copos de licor Grand Marnier. Anne aproveitou completamente. Dirigindo para casa, ela desabotoou o cinto de segurança e se aconchegou a mim. A combinação de bebidas e ostras parecia ter o efeito desejado. Sentindo que ela poderia estar tanto chateada quanto animada após os fracassos de seus encontros recentes, levei-a diretamente para nosso quarto. Sugeri que ela vestisse sua camisola enquanto eu cuidava de outras coisas. Enquanto ela se virava para o armário, verifiquei rapidamente o quarto de hóspedes para garantir que tudo estava pronto. Ao voltar, fiquei satisfeito ao ver que ela escolheu uma camisola preta transparente que escondia e revelava as curvas de seu corpo. Guiando-a até o quarto de hóspedes, onde velas perfumadas queimavam ao redor da cama aberta, expliquei que tato e olfato seriam os únicos sentidos que ela precisaria naquele dia. Colocando uma máscara de dormir sobre seus olhos, levei-a até a cama e a despi, deitando-a sobre lençóis de linho fresco. Agitando uma garrafa de manteiga de amêndoa sob seu nariz, instruí-a a cheirá-la. Despejei um pouco de água nas minhas mãos para aquecê-la e comecei com uma breve massagem nos pés. Ela gemeu de prazer, e eu continuei, subindo gradualmente para garantir que ela estivesse completamente relaxada. Focando em seus ombros e braços, virei-a e repeti o processo em suas costas até que ela gemesse novamente. Nosso prazer compartilhado atingiu seu ápice em um momento culminante antes de desmoronarmos. Removi a máscara de seu rosto, e parecia que ela havia desmaiado ou adormecido de exaustão. Carregando-a para nosso quarto, cobri-a com um lençol, e ela rapidamente caiu no sono. Após um breve banho com esponja, voltei para a cama, sentindo-me satisfeito com como a noite havia se desenrolado. Anne e eu normalmente seguíamos horários diferentes, mas ela acordou cedo na manhã seguinte. Ao descer as escadas, descobri que ela já havia feito café e café da manhã. Seus olhos brilhavam enquanto ela expressava gratidão pela noite especial. Respondi expressando minha felicidade por ela ter gostado e reconhecendo que eu me lembraria disso por um longo tempo. Ela me deu um sorriso, e senti que Anne e eu estávamos fazendo um progresso real. Mais tarde naquele dia, interceptei um e-mail confirmando que Mark ainda tentava marcar um encontro com ela. Mark pediu desculpas pelo incidente no Hotel Hyatt, expressando confusão sobre a perda de sua reserva. Anne respondeu sugerindo que talvez não fosse para ser. Mark a instou a não desistir e propôs passar o sábado juntos na casa do lago deles, já que Bob estaria fora da cidade. Sem problemas de reserva, sem alarmes de incêndio, apenas um momento quente, assinado com amor. Sabendo que Mac sempre joga golfe aos sábados, Mark sugeriu sair enquanto Mac estivesse lá. Mark antecipava ansiosamente estar com Anne novamente. Ficou claro para mim que meu plano havia chegado a um ponto crítico. Senti a estratégia de o dividir e conquistar ou ganhando força. Precisava fazer algo naquele fim de semana para evitar perder meu progresso. Os novos planos deles representavam um problema real. Eu não podia cancelar meu jogo de golfe, e Anne poderia encontrar uma desculpa para sair. Tocar no carro dela estava fora de questão ou suspeitas poderiam comprometer tudo. Precisava de um jeito de fazer Anne mudar seus planos no último minuto. De repente, uma ideia brilhante me ocorreu, a solução perfeita com apenas uma ligação. Mantive minha rotina pelo resto da semana, mas na sexta-feira à noite, troquei ligeiramente a bateria do celular de Anne por uma descarregada. Se ela tentasse ligar para Mark naquele fim de semana, seria pelo telefone de casa, permitindo-me ouvir a conversa. Nos fins de semana, Anne e eu nos vestíamos casualmente. No entanto, quando Anne desceu as escadas na manhã de sábado com uma saia e blusa lindas, eu notei. À medida que minha hora de sair para o golfe se aproximava, Anne me observava com alguma apreensão,
provavelmente porque eu não havia feito nenhum movimento para vestir minhas calças e camisa habituais de golfe. Quando 10 horas chegaram e eu não mostrava intenção de sair, ficou claro que ela estava preparando uma desculpa para por que precisava ir embora. Ficando impaciente, ela se virou para mim, exigindo saber se eu ia jogar golfe. Então a campainha tocou. Anne, intrigada, abriu a porta e encontrou sua irmã Miriam, que eu havia convidado para o fim de semana. As mulheres se abraçaram animadamente. Anne, surpresa mas satisfeita, deu as boas-vindas a Miriam. Miriam explicou que Mac a convidará no início da semana, já que ela não tinha planos. Anne e Miriam, embora próximas, não se viam com frequência devido à distância. Anne ficou encantada por ter Miriam ali. Virando-se para mim, ela percebeu por que eu não joguei golfe e apreciou a oportunidade de sua irmã visitar. Convidando Miriam para o café da manhã, sugeri que ela talvez quisesse trocar os jeans por algo mais elegante, embora ela estivesse ótima como estava. Anne corou, mas se recuperou rapidamente. Sugeri ajudar Miriam a levar sua mala para o quarto de hóspedes enquanto ela se trocava, mencionando que precisava fazer uma ligação rápida. Observando-a andar pelo corredor, logo ouvi alguns xingamentos abafados. Quando ela voltou segurando seu celular sem resposta, expressou frustração sobre a bateria descarregada. Simpatizei, sugerindo que ela poderia usar o telefone de casa, mas ela descartou, dizendo que a ligação não era importante. Ela então perguntou onde deveríamos tomar café da manhã no fim de semana. Passei o tempo conectando-me com minhas irmãs, tentando animá-las. Enquanto Miriam se preparava para partir na tarde de domingo, ela me abraçou, expressando gratidão. Intencionalmente, ela comentou com Anne: "Você tem um marido especial." Anne pareceu estremecer ligeiramente, mas sorriu e me abraçou, prometendo que sim. Apesar da minha confiança de que Anne usou o fim de semana para ligar para Mark, não estava preocupado se fosse pelo telefone de casa, pois eu o havia gravado. Depois que Anne foi para a cama na noite de domingo, verifiquei a gravação e descobri que a ligação ocorreu no início da manhã de domingo. Anne contou a Mark sobre a visita inesperada de sua irmã, explicando por que não pôde encontrá-lo no sábado. A conversa deles me intrigou. O desapontamento deles parecia evidente, e senti que havia dado um golpe sério no relacionamento deles. Esperançosamente, isso seria suficiente. Confirmando minha avaliação, os e-mails deles na segunda-feira mostraram de Mark: "Ainda vamos nos encontrar esta semana?" Anne: "Não acho que sim, Mark. Isso está ficando muito trabalhoso e começando a me irritar. Além disso, Mac tem sido muito bom comigo ultimamente, e me sinto bastante culpada por correr para você pelas costas dele. Acho que precisamos encerrar isso." Mark: "E não diga isso, Anne. Pelo menos mais uma vez." Anne: "Não, estou falando sério." Acabou. Mark: "Bem, não posso dizer que não estou desapontado. Você ainda é uma mulher atraente, mas sei do que você está falando. Talvez seja melhor assim. Não quero perder Bob também. Mas espero que ainda possamos ser amigos. E claro que seremos amigos, só não amigos com privilégios." Alcancei o sucesso ao introduzir problemas suficientes no relacionamento deles para que ele desmoronasse. Agora, só precisava completar a segunda parte do meu plano. Quando Anne voltou para casa naquela noite, parecia abatida e preocupada, ocasionalmente mostrando sinais de lágrimas nos olhos. Não querendo me intrometer, mas sentindo a necessidade de abordar seu comportamento, perguntei com preocupação se estava tudo bem e se ela estava enfrentando problemas no trabalho. Ela respondeu: "Está tudo bem", evitando o contato visual, e mencionou que achava que estava apenas de mau humor. Assenti, dando-lhe algum espaço. Secretamente, me senti triunfante, convencido de que ela estava lamentando o fim de seu relacionamento com Mark, mesmo tendo escolhido terminá-lo. Sentindo sua tristeza, sabia que Anne investia emoções em relacionamentos e lutava com a perda. Enquanto seu humor parecia se estabilizar, não pude evitar pensar que Mark provavelmente não compartilharia uma reação semelhante. Sarcasticamente, pensei: "Ele provavelmente está com Bob agora." Na manhã seguinte, Anne parecia estar em um humor muito melhor.
Ao longo do dia, não encontrei mais mensagens entre Mark e ela, reforçando minha crença de que nenhum dos dois mudou de ideia. Isso alimentou minha crescente sensação de triunfo. Naquela noite, após o jantar, enquanto Anne entrava no escritório, eu tinha um livro de Edgar Allan Poe no colo mais uma vez. Quando ela perguntou sobre minha escolha de leitura e do que se tratava, respondi que era um dos meus favoritos, O Barril de Amontilado. Admitindo que não conhecia aquele, ela se aconchegou a mim e interrompeu minha leitura para expressar o quão maravilhoso marido eu era. Ela olhou nos meus olhos e disse seriamente: Você tem sido tão gentil comigo nas últimas semanas, e me sinto muito sortuda por ter você. Suas expressões de gratidão fizeram meu coração disparar, percebendo que eu havia conseguido. Este era o momento que eu estava esperando. Olhei para ela, antecipando mais palavras dela. Ela pausou e, por um momento, uma expressão de culpa passou por seu rosto. Seus olhos pareciam ligeiramente úmidos. Ela afirmou fervorosamente: Eu realmente não te mereço. Em resposta, disse calmamente: Não, eu não te mereço. Então, alcancei a gaveta da escrivaninha, acrescentando bruscamente: Joguei fotos dela encontrando Mark no motel em seu colo. Inicialmente confusa com a mudança no meu tom, ela lutou para entender o que eu havia lhe dado. Ao focar nas imagens e compreender seu conteúdo, ela começou a lamentar: Oh meu Deus, não, não. Entreguei-lhe uma cópia do pedido de divórcio que meu advogado havia registrado naquele dia. Sua respiração ficou presa na garganta, mas ela pensou: Eu achei que nós, e quer dizer, não há nenhuma maneira? Não, interrompi friamente, passando-lhe outro monte de papéis. E se você está curiosa sobre Mark, aqui está uma cópia da carta que enviei para Bob esta noite junto com o relatório do detetive. Também enviei uma carta semelhante para sua irmã Miriam, explicando por que estou me divorciando de você. Ela gemeu de dor e soluçou novamente. Eu simplesmente não entendo. Você tem sido tão amoroso e carinhoso todas essas semanas. Não posso acreditar que você está sendo tão cruel agora. Tudo isso não significa nada? Minha querida, disse eu uniformemente, quando você começou seu pequeno romance, você acabou com todo o meu amor por você. Foi por isso que passei as últimas semanas tentando acabar com seu relacionamento com Mark. Quanto a como eu te tratei, bem, eu queria ter certeza de que você entendesse o quanto você perdeu quando me traiu. Meu objetivo era tirar de você a mesma coisa que você tirou de mim, e pelo que posso dizer, meu plano funcionou perfeitamente. Anne desmoronou no sofá, soluçando piedosamente. Antes de sair, coloquei o livro de Poe que estava lendo em cima dos outros documentos. O texto ainda estava aberto em O Barril de Amontilado, e usei um marcador para destacar a passagem contendo o lema da família Montresor: Ninguém me desonra impunemente. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar um comentário sobre o que você achou dessa história. Também inscreva-se no canal para não perder novos vídeos. Até logo!